Eu quero conversar com você sobre um assunto que é muito sério, que é a questão das minhas tentativas de suicídio, das minhas três tentativas de suicídio. Bom, gente, então, esse não é um assunto fácil de abordar, é um assunto que é extremamente difícil, que é extremamente delicado. Eu corro o risco aqui de ser mal interpretado, eu corro o risco aqui de ser depreciado, né? Mas olhem bem, eu estou listando esse vídeo como um vídeo de política, né? Por quê, gente? Porque tentativa de suicídio é uma questão de saúde pública, né? E quando você fala em saúde pública, você fala em política, obviamente, né? Então, outra coisa, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para me exibir? Não, para mim era muito melhor eu ocultar isso, né? Para mim, pessoalmente, era muito melhor eu ocultar isso. Mas eu acho que para quem está aí do outro lado, pode estar vivendo uma situação parecida com as que eu vivi no passado, pode estar vivendo dificuldades. Então, eu acho que o exemplo do que eu passei pode ser útil para outras pessoas, e é por isso que eu falo. Eu abro mão da minha privacidade para poder fazer algo que eu acho que pode ajudar o outro, tá? Então, gente, uma vez um amigo meu, na verdade um ex-amigo meu, foi meu melhor amigo durante quase 40 anos, né? Mas a gente está rompido, né? Ele há muitos anos atrás ele virou para mim e disse assim: cara, você é transparente demais. Você não pode ser tão transparente, né? A sociedade que a gente vive não aceita a transparência. A sociedade usa a transparência que a gente tem para te massacrar, para te esmagar, para te menosprezar. Tente ser um pouco mais dissimulado, tente ser um pouco mais discreto, tente ser um pouco mais calado, não fale o que você pensa toda hora, né? Então ele me deu o toque. Infelizmente não adiantou, porque eu sou uma pessoa transparente, né? Eu não consigo ser de outra maneira, eu não consigo ser dissimulado, eu não consigo ser hipócrita. A minha maneira de ser é uma maneira de ser transparente. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? O vídeo não se destina a me promover, porque eu acho que essa fase das tentativas de suicídio já está ultrapassada, mas visa, sobretudo, prevenir as pessoas sobre riscos que elas correm na sociedade que a gente vive, tá? Então, gente, a minha história é bem simples. Eu, aos 28 anos de idade, eu fui diagnosticado com depressão, né? Eu tenho 54 anos, então já são 26 anos com diagnóstico de depressão. E eu desconfio que desde pequeno eu já sofria de depressão, porque eu era uma criança que era um pouco triste, era um pouco amargurada. Minha mãe na época me levou do psicólogo e a psicóloga disse: ah, não, isso é coisa de criança, vai passar e tudo. E minha mãe não levou adiante. Ela diz: poxa, quisera eu querer ouvir outra opinião para saber, né? Porque senão a gente podia estar tratando disso antes, né? E, enfim, eu tomo remédio, né? Os remédios que eu tomo, no meu caso, tá, gente? Eu não estou dizendo para ninguém se automedicar. Até porque esses remédios, para serem vendidos, precisam de prescrição médica, né? No meu caso, eu tomo fluoxetina, 20 miligramas, um comprimido de manhã e outro à noite. Eu tomo carbolítio de 300 miligramas, um comprimido de manhã e outro à noite. E um remédio que ajuda no sono, que é o clonazepam, né? 2 miligramas. Então, são os remédios que o psiquiatra me receitou. Eu, de um ano e meio para cá, eu melhorei bastante. Eu realmente melhorei bastante. Só que eu não tenho a ilusão de pensar que a minha depressão passou. Tantos anos tendo problema de depressão é porque a gente tem uma depressão crônica. E se a depressão é crônica, você vai ter que tratar dela até o fim da vida, tá? Essa é a primeira lição. Se você tem depressão crônica, vai ter que tratar até o fim da vida. Eu estou muito bem, meu ânimo está ótimo, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou contente. De um ano e meio para cá, vamos dizer, né? Desde que eu encontrei esse psiquiatra, porque para encontrar um psiquiatra bom foi um Deus nos acuda, né? Segunda lição: se você precisa de tratamento psiquiátrico, você vai ter dificuldade para achar um bom psiquiatra, né?
Mas eu tô bastante bem, só que eu não me iludo, né? Eu tô bem porque eu tô medicado, e se eu não tivesse, né? E não só isso, porque o psiquiatra acertou na medicação também, né? Porque isso é outra coisa, terceira lição. Então, para você encontrar o tratamento correto, vai ser por tentativa e erro, não tem por outra maneira de ser, né? Então, depressão é um mal terrível, atinge uma proporção da humanidade muito maior do que as pessoas imaginam, né? Portanto, eu não estou sozinho. Então, o que eu proponho para você, como um conselho de amigo, né? Se você se sente triste recorrentemente, né? Se você se sente com a autoestima abalada, se você se sente pior do que os outros, vá procurar ajuda, né? Medicamentosa, psiquiátrica e psicoterapêutica também. Eu fiz terapia aí recentemente, Alexandre Santos, grande camarada, enfim. É, então, gente, isso não é brincadeira. Isso é algo que é para ser tratado com seriedade. Para resumir aqui, as minhas três tentativas de suicídio, lá em 1998 ou 99, acho que foi 99, né? Eu tive uma tentativa de suicídio. Eu achava que eu morava sozinho, gostava de uma menina e a menina não me correspondia. E eu achava que se eu tomasse um porre de vinho, eu ia entrar em coma alcoólico. Como eu morava sozinho, não ia ter ninguém para me acudir, eu iria a óbito. Assim eu fiz. Eu ingeri um garrafão de vinho inteiro, né? Vinho tinto. E acabei vomitando tudo. Não fui a óbito como eu imaginava. Muito bem, em 2004, né? Eu também envolvido com outra menina, outra garota, mas por essa eu era mais apaixonado ainda e ela me deu esperanças e depois me deu um pé na bunda. Ouça a música Queixa de Caetano Veloso e você vai entender o que eu sentia. É... Aí eu pensei, pô, se da outra vez ele foi. Eu tentei o porre de vinho e não deu certo, então agora vamos tentar com cachaça e com cachaça braba, né? E aí eu desci lá no mercado perto do meu apartamento, comprei uma garrafa de ipioca. Quem conhece cachaça sabe que ipioca é possivelmente a mais pesada que tem, né? E mandei ver da ipioca, bebi tudo, né? Aconteceu a mesma coisa, né? Vomitei tudo, acordei com uma ressaca terrível, mas não morri, né? E essa foi até pior, porque um pouco antes de fazer essa besteira, eu acendi uma vela para São Jorge, né? E aí eu deixei a vela correr, a vela sem querer entrou na madeira e quase que meu apartamento pega fogo, né? Então eu não ia morrer do porre, mas eu ia morrer intoxicado por fumaça. Enfim, né? E a terceira foi em 2019. Eu tinha sido demitido da faculdade que eu lecionava, eu tinha dois empregos, fiquei com um só, me vi numa situação financeira terrível, né? E, enfim, eu acabei tomando uma overdose de remédios, porque eu tomava os remédios da depressão, que não eram necessariamente esses que eu tomo agora, né? E os remédios para diabetes, eu peguei uns 20 comprimidos e achei que isso era suficiente para eu morrer de overdose, né? Eu lembrei lá do Alexandre da novela Viagem, né? Que fez isso, né? Que na novela ele morre porque ele teve uma overdose de remédios, ele se suicidou também, né? Só que eu tomei os remédios, depois eu mandei uma mensagem na outra rede social dizendo o que eu tinha feito e me despedindo das pessoas. Nem preciso dizer para vocês o que foi o tumulto, o pandemônio que foi nas redes sociais por causa disso, né? Só que os 20 e poucos comprimidos que eu tomei não fizeram efeito nenhum em mim, eu continuei da mesma forma. Tanto é que quando o socorro da SAMU chegou, eu estava ali tranquilo, normal. Ainda tive que ter deboche da pessoa que me atendeu. A pessoa que quer se matar mesmo se joga da ponte, né? Mas me levaram lá para o Lourenço Jorge e fizeram uma lavagem estomacal em mim, né? Eu fiquei bem, né? Essas foram as minhas três tentativas de suicídio, resumidamente. E aí vem a principal lição, gente.
Não faça isso. Não faça isso de jeito nenhum. Não tente se matar. Tua vida é preciosa. Eu sei porque a minha também é, e eu descobri isso depois de tentar. Eu tive muita sorte mesmo de não ter acontecido nada comigo, né? Porque eu tenho crianças aqui, eu tenho 3 filhas, tenho 4 filhas, na verdade, uma é enteada, mas vai ser registrada como minha filha devidamente, então precisam de mim e eu sou muito feliz ao lado delas e ao lado da mãe delas, né? Tenho um emprego, tenho minha mãe viva com 80 anos, então, quer dizer, eu sou feliz. Se eu tivesse me matado, eu não saberia que eu era feliz. Então não faça isso. Principalmente se você não ouviu as outras lições, ouça essa. Nunca tente fazer isso. Não faça isso com você mesmo. Tenha amor por você mesmo. Tenha apreço por você mesmo. Se admire, se ame, se queira bem, né? Não faça isso com você mesmo. Não faça isso com você mesmo, né? Porque eu tentei fazer e se tivesse dado certo, aonde eu estivesse, né? E eu sei que não seria lugar bom, eu iria estar muito arrependido e não saberia o que é o gosto da felicidade. E hoje eu sei. Eu sei porque eu permaneci vivo. Enquanto a vida há esperança. Por favor, não faça nada que seja ruim contra você mesmo. E tenho dito, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, gente, se inscreva aqui no canal, né? Dê o like nesse vídeo, compartilhe o vídeo, ative o sininho, comente e, sobretudo, fique vivo, fique viva, tá? Se quiser dar uma olhada também na descrição desse vídeo, eu agradeço.